Uma alegria muito grande, Vitor. Um agradecimento muito especial a você e a Band pelo convite. Lorena está na licença maternidade, também manda um abraço ao Ozaná na técnica e no áudio aí. Obrigado pela oportunidade, a direção desta casa à disposição, Vitor. Vamos lá. Primeiro vamos falar sobre São João. Você que já coordenou as festividades juninas aqui no estado da Bahia, sabe como é importante para o estado os festejos juninos, porque movimenta principalmente o interior e faz a economia girar. Você está sentindo esse aquecimento também neste ano de 2024? Fizemos bem, você lembrou, em 2023, logo que assumimos o governo, o governador Jerônimo Rodrigues nos deu a missão de cuidar inicialmente do carnaval, primeiro ano do nosso governo, cuidando do carnaval, das ações do carnaval na capital e no interior, e logo em seguida os festejos juninos, né? Desta sorte, em função da eleição, a gente está ao lado do governador acompanhando o processo, os festejos juninos marcados com 12 dias de festas aqui na capital. Nós participamos na última quinta-feira do início dessas ações no Parque de Exposições, foi quinta, sexta e sábado. Vamos retornar aqui agora no São João, do dia 21 e ao dia 24, e depois o São Pedro, que será do dia 28 ao dia 2. Fortalecendo as ações na capital e no interior do estado. Nós sabemos, você é do interior, é de Coité, que o São João, os festejos juninos, na verdade, acontecem nos 417 municípios, nos distritos, nos povoados. É uma festa democrática. E o governador tem, a todo momento, investido nos festejos juninos. Lançamos os editais praticados nos 27 territórios. Essas ações dos festejos juninos em Salvador acontecerão no Parque de Exposições, retornamos agora na sexta-feira. Essas ações ocorrem no centro histórico da cidade, em Piripiri e em Paripe. No último domingo, dia 16, participei da final do campeonato das quadrilhas. Foram 60 quadrilhas, participando 45 municípios. E no último dia foi a final com 8 equipes disputando, uma grande final, uma coisa mais linda. Foi o governo garantindo a participação de um grande evento como esse no subúrbio ferroviário. Teremos 3 dias dos festejos juninos do São João lá em Paripe e 4 dias no centro histórico da cidade, fortalecendo as ações de artistas e compositores da Bahia e do cenário nacional. A nossa expectativa, Vitor, é que quase 2 milhões de turistas venham conhecer as atrações dos centros turísticos da Bahia, mas acima de tudo dos festejos juninos. E a nossa expectativa, eu não sei se você se recorda, você estava ao vivo dando a cobertura pela Band no ano passado, a expectativa de público foi tão grande no Parque de Exposições que houve a recomendação da Polícia Militar, do comandante-geral, que fechasse os portões. Nós tivemos 3 dias iniciais de festa, com muitas atrações, boas atrações, com a presença do público. E a nossa expectativa é que mais de 2 bilhões sejam injetados na economia da Bahia, movimentando a economia, geração de emprego e renda, não só aqui, mas acima de tudo em todo o interior do estado. Além das ações vinculadas à mobilidade sobre o metrô, um debate que tem sido muito recorrente, que envolve o governo do estado, envolve a capital baiana, é o VLT, o veículo leve sobre trilhos, que na verdade é transporte, né? Que era trilhos, e houve uma mudança no projeto. Havia muita crítica porque não deu certo o que aconteceu com esse carril, a PPP acabou sendo cancelada. Antes disso, os trens foram desativados, a população que pagava 50 centavos teve que pagar mais caro pela passagem, teve que ir para o Buzu, diga-se de passagem. Mas essa semana o governo fez o toque de caixa aí para começar essa obra do VLT. Já deu um passo importante para começar essa obra. Esse VLT sai do papel mesmo, Geraldo? Qual a expectativa? Você tem acompanhado essa obra junto ao governador? Como é que está essa vinculação do VLT, principalmente nessa área de mobilidade, que você sabe que é uma área caríssima aqui para a capital? Com certeza. Na última semana, você está me dando aqui a oportunidade, nós estabelecemos o lançamento da ordem de serviço do VLT aqui em Salvador. Um investimento na ordem de 4,6 bilhões, um investimento, acima de tudo, nos 3 trechos
porque são 3 trechos o VLT. Nós temos o da calçada Ilha de São João, juntando ali e fazendo a ligação da calçada ao subúrbio ferroviário. Depois você parte ali de Paripe até Águas Claras e de Águas Claras até Piatã. O VLT ele é muito mais do que um instrumento e uma modalidade de transporte público. Com o VLT, nós teremos a movimentação da economia, uma movimentação inicial. Serão gerados quase 8 mil empregos diretos no pico da obra. Nós teremos, para a execução e a operacionalidade do VLT, mais de 1.300 empregos diretos ligados a essa operação. Você sabe que com um modal como esse, nós vamos colocar as luzes e o holofote no subúrbio, nas belezas do subúrbio ferroviário. Nós vamos permitir a integração da cidade, a participação da cidade, a cidade baixa com a cidade alta, a cidade antiga com a cidade periférica. Nós vamos ter a oportunidade de ver o tripé Cidade Antiga, Recôncavo, trazendo as riquezas do Recôncavo e da Baía de Todos os Santos, da BTS. Mas nós vamos valorizar geração de emprego e renda, nós vamos valorizar, e com tudo isso há uma valorização natural dos imóveis da região. Há a possibilidade da abertura e da atração de polos turísticos, abertura de hotéis, bares e restaurantes. Então a nossa expectativa é que o VLT ele venha com uma esperança. Nós temos a capital do Salvador como a capital do desemprego. A capital que está abaixo da linha da pobreza. Pessoas que estão na insuficiência alimentar, falta da segurança alimentar. E uma oportunidade como essa do VLT já saiu do papel, demos a ordem de serviço, visitamos o canteiro de obras, acompanhados do governador, dos vereadores, deputados, políticos, de lideranças, movimentos sociais, e hoje, com certeza, fazendo com que o transporte público, vocês sabem que há uma carência do transporte público em Salvador, principalmente do rodoviário. Extinguiram as linhas de alguns territórios ou bairros da cidade. Você acha que é o maior gargalo hoje da Prefeitura de Salvador? Esse é o maior gargalo da Prefeitura, eu acredito que seja, dentre tantos gargalos que tem na área da saúde, da educação, das creches, do ensino infantil, do ensino fundamental. O gargalo é a mobilidade urbana. Um transporte sujo, de má qualidade, com a tarifa extremamente alta. Nós temos o BRT. Foi lançado o BRT, esse modal do BRT. Um sistema que custou à prefeitura quase R$1 bilhão, colocado num local equivocado, que não há comunicação das linhas do transporte público, não há passageiros. Você vê que o BRT, Osana, não tem passageiros e não tem a integração. Nós lançamos o VLT, um desses eixos ou trechos terá a integração com o sistema do metrô. Completamos 10 anos desse sistema e hoje o papel do Estado ele é fundamental, superando essa lacuna, esse espaço, essa brecha que tem no transporte público. Nós precisamos movimentar o transporte público. Eu tenho defendido muito, e você que acompanhou e deu cobertura na Câmara Municipal, nós temos que pensar poder público unido, eu falo do Estado, do município, Câmara Municipal, nós temos que pensar em oportunidades. Nós temos o transporte alternativo, que não tem a sua regulamentação, que clama pela sua regulamentação. São mais de 2 mil profissionais que trabalham, são mais de 2 mil famílias que precisam desse transporte alternativo. Se houve a extinção das linhas, porque quando a gente fala de bairro, a gente esquece das comunidades. A gente fala do bairro, a gente fala de Itapuã, mas esquece que lá tem o Alto do Coqueirinho, lá tem a Baixa do Soronha. As pessoas precisam se deslocar para o seu trabalho, para a sua atividade social. E essas linhas de ônibus, como foram tirados de alguns bairros da cidade, eles não alimentam o sistema. Nós temos que pensar um novo modelo de sistema de transporte público que haja a interação e a integração. Tem bairros da cidade, locais da cidade, que as pessoas não chegam ao metrô porque não tem as linhas de ônibus. Então, se as pessoas não chegam ao metrô, nós temos que pensar numa alça alternativa, fazer com que o metrô chegue até as pessoas.
E talvez seja com estudos, logicamente, com responsabilidade, vendo as questões orçamentárias, a criação de um transporte alternativo de qualidade. Mas essa precarização do transporte público, vamos colocar assim, ao longo desses 12 anos, vamos botar assim, se deu como a oposição ao prefeito Bruno Reis, ao Grupo Netista aponta, nesse tempo em que ACM Neto foi prefeito, que Bruno Reis foi prefeito de Salvador. Mas até pouco tempo você também era aliado deles, você era presidente da Câmara, numa composição junto com o Bruno no início do primeiro biênio dele. E traz à baila, já repercuto contigo, essa situação de adversários terem resgatado vídeos seus da campanha de 2020, de outras situações, como no caso dos terrenos, que você era o presidente da Câmara em algumas situações das votações. Isso não vai causar um embaraço na cabeça do eleitor, por exemplo, caso você seja oficializado candidato mais à frente, na hora da campanha ir para a rua, porque é uma artilharia que vai ser utilizada contra a sua campanha, vamos colocar assim. Vitor, que bom que você nos dá essa oportunidade na mídia televisiva e no rádio. Tem duas situações. Hoje, como pré-candidato, governador em exercício, o único nome, uma única candidatura do nosso grupo político. Isso é histórico, é único. É uma coalizão de partidos que às vezes pensam diferentes, mas que têm o mesmo foco. Tem às vezes as visões diferentes, mas tem os mesmos focos. O mundo tem mudado, Vitor. Aproveita essa oportunidade que você tem no microfone, porque você sabe que o microfone é um instrumento de convencimento, de conscientização e de reflexão. Aproveita essa grande audiência que você tem na capital e na Bahia e no cenário político para chamar a atenção da sociedade civil, mas acima de tudo da sociedade política. O mundo ele mudou. O mundo ele tem mudado. As pessoas ainda andam com seus corações no passado, com sua cabeça no passado e não querendo rever conceitos. Eu tive a oportunidade, e que bom que eu estou causando essa surpresa nas pessoas. Que bom que estou tendo a oportunidade de pensar de uma outra forma. Que bom que, enquanto vice-governador da Bahia, ao lado do governador Jerônimo, esses conceitos estão sendo revistos a cada momento. E não por oportunidade política, mas pela necessidade de acompanhar a evolução tecnológica, da inovação, do avanço da sociedade, que é fundamental. E aí eu vou diretamente falar dessa questão do transporte público. E todos sabem, Carvalhal sempre foi o presidente da Comissão do Transporte, sucedida à época por Hélio Ferreira e alternativamente pelo Tiago Ferreira. E sabe quanto eu sempre lutei por um transporte de qualidade de Salvador. Sabe as dificuldades que sempre enfrentamos em vencer um sistema. E uma coisa que a população tem que ficar ciente até para entender. A competência do encaminhamento de uma mensagem para discussão, seja de mobilidade, seja de saúde pública, seja da educação, seja do transporte público, seja da educação infantil ou fundamental, que há uma falha por parte da cidade do Salvador, da atual gestão, tem que vir de um dispositivo, de uma vontade, de um projeto, de uma mensagem encaminhada pela Prefeitura Municipal. E nós sempre clamamos por isso. Clamamos pela paridade. Você lembra do episódio dos aplicativos. Você que tem uma grande audiência com os aplicativos, com os motoristas do táxi. Capital do Salvador, era a única, ou uma das únicas capitais que ainda não tinha a regulamentação dos aplicativos. Lembro. Nós travamos, quando eu digo travamos, eu e quero reconhecer o papel de todos os vereadores, situação e oposição, nós travamos durante quase 90 dias um debate naquela Câmara. E eu dizia aos vereadores naquela oportunidade, e dizia ao setor empresarial, tive a coragem, você se recorda, de convidar, com o espectro de expulsar, uma das empresas que queriam estabelecer as normas de outras capitais aqui em Salvador. E nós não permitimos. Os vereadores não permitiram. E eu, como presidente, rechacei. E nós estabelecemos a regulamentação dos aplicativos. E eles precisam de outras conquistas. Nós modulamos a vida dos motoristas por aplicativo, a exemplo do que fizemos com os taxistas. Eles imaginavam, aquelas forças ocultas da época,
que nós iríamos regulamentar os motoristas por aplicativo e esquecer dos taxistas. A primeira condição que dei para colocar esse projeto em votação, porque muitas pessoas esquecem. O presidente da Câmara Municipal, ele não vota. O presidente da Câmara Municipal, ele não encaminha para a votação como tem que fazer os líderes partidários. Ele coloca ou não o projeto para votar. E eu disse por decisão presidencial, decisão da mesa diretora, que o processo dos aplicativos só iria para a regulamentação quando eu conseguisse estabelecer uma paridade, quando eu digo eu, Câmara Municipal, uma paridade de modulação de conquistas, direitos e deveres entre os motoristas por aplicativo e os motoristas por táxi. Que tinha uma informação equivocada, não sei se você lembra. Lembro. Você chegou a me perguntar, Geraldinho, só existe 7.296 placas de táxi em Salvador? Eu disse, não, Vitor, nós temos mais de 21 motoristas, taxistas que precisam ser respeitados. Porque nenhum táxi, Rosaná, roda 24 horas com o mesmo motorista. Mas diante é um desse titular cenário, e 2 acessórios. Mas diante desse cenário, Geraldo, então, nessa mudança sua, você se arrepende de ter feito parte do grupo netista? Eu acho que toda convivência, vivência, por mais que ela tenha máculas, por mais que ela tenha desrespeito, por mais que ela não seja honrada, serve como experiência na sua própria vida para a construção de um modelo melhor. Graças a Deus eu tive a oportunidade de reconstruir. Graças a Deus, aos 55 anos, e você muito mais jovem do que eu, ter a possibilidade de rever conceitos, de rever valores, de rever forma, de rever pensamentos. Então, eu procurei, daquilo que fui como presidente da Câmara Municipal, fazer o de melhor. Você lembra tantos e quantos episódios, a exemplo dos motoristas por aplicativo, o Estatuto da Igualdade Racial e Combate à Intolerância Religiosa, dos agentes de saúde. Foram 9 meses lutando pelos agentes de saúde. E você sabe o que eu passei por isso. Você sabe o que foi enfrentar aquele momento o Executivo Municipal. Você lembra no Estatuto da Igualdade Racial? Eram 13 anos, imagine, uma população 84% negra. Que esse projeto estava respeitando todos os ex-presidentes. Não quero falar aqui dos outros ex-presidentes. Esse estatuto, 13 anos na gaveta da presidência. Tinha uma interrogação. As pessoas não queriam enfrentar os problemas. Eram forças ocultas que seguravam? Era o quê? Eram forças ocultas, era a vaidade. As pessoas tinham que se despir das suas vaidades. As pessoas tinham que entender. E fui ali como O presidente da Câmara, ele funciona muito como um magistrado. Ele tem que ser imparcial. Ele tem que buscar juízos de convencimento, convencer e tem que fazer com que as pessoas saibam dialogar. E você sabe que a minha história na Câmara Municipal, eu desafio qualquer líder político, seja o ex-prefeito ou o atual prefeito, que não fale da minha correção com a cidade. Lutei por todos os aspectos que a população sempre precisou. E o que a população precisa hoje, Vitor, você está dando essa oportunidade, falei do VLT, falei do São João, o que nós queremos é uma sociedade mais inclusiva, mais participativa. Ontem eu estava lá na Senzala, ali na sede do ILE, ali no Curuzu. Ali é o mais alto platô que divide a cidade alta da cidade baixa. Esta divisão é uma divisão de esfera geográfica, de demarcação, mas não pode ser para efeito de divisão das pessoas. Não pode existir uma cidade rica e uma cidade pobre. A concentração da riqueza ela tem que estar distribuída. Porque o que a atual gestão, e eu falo que aí é uma gestão que precisa ser vencida, porque a sociedade civil ela não quer uma marca. A sociedade civil ela não quer a expressão de uma imagem apenas. E não estou dizendo que a imagem não é boa. Não estou dizendo que reformar um calçadão não é bom. Uma calçada, um meio-fio, fazer um campo de futebol, isso é bom para a comunidade. Mas as pessoas estão refletindo o que melhorou na vida dela, da família dela. As pessoas, e é isso que o presidente Lula tem dito, as pessoas querem dinheiro no bolso, prosperidade, melhorar a sua renda, ter a oportunidade de colocar o seu filho, a sua filha, numa universidade.
As pessoas querem viajar. As pessoas querem comer bem. Nós lançamos, e você acompanhou, as cozinhas comunitárias e solidárias. 250 na Bahia. 250 na Bahia. Mais de 2 milhões de refeições. Você citou, aqui Lula. Em Salvador foram para 13 mil refeições diárias, com os restaurantes populares e com 32 cozinhas comunitárias e solidárias. Você citou Lula. Você está na expectativa da visita dele aqui na pré-campanha ou na futura campanha? Acredita que ele vai ser um fator decisivo aqui na eleição de Salvador? O cenário está definido em Salvador. Aqui nós temos a candidatura do atual prefeito, que tem a forte ligação com o Bolsonaro e com os bolsonaristas. E aqui tem a minha candidatura do presidente Lula e do governador Jerônimo. Eu tenho dito, eu tenho um líder nacional que é o presidente Lula. E eu tenho um líder no estado da Bahia que chancelou a escolha do grupo político, do meu nome, e chancelou da mesma sorte, e você acompanhou o pré-lançamento da nossa candidatura, de Fábia Reis, que é dos movimentos sociais, que é da política social, que é da política inclusiva, do cuidado com a mulher. Já trabalhou em ações desde o governo Wagner com Rui, está gabaritada, treinada, para junto e ao meu lado governar Salvador. Nós vamos governar essa cidade. O outro lado está de salto alto, está desdenhando da oposição. O outro lado imagina que não precisa discutir nada na cidade. Você que está aí me ouvindo e me escutando, está nos acompanhando pela TV ou pelo YouTube, é como se Salvador tivesse a 8ª maravilha do mundo. Mas nós vamos discutir a cidade. Iniciamos ontem, e você sabe o que é os PGPs? Programa de Governo Participativo. Vai rodar outros bairros de Salvador. Nós vamos rodar. Ontem estivemos lá no Curuzu, naquela região Curuzu, Liberdade, Santa Mônica, São Martins, Palmiúdo, naquela região ali toda do entorno, Fazenda Grande do Retiro. Amanhã nós vamos estar na Ribeira, na Cidade Baixa, pensando inclusive a possibilidade de expansão. E eu, como prefeito, vou lutar ao lado de Jerônimo, governo do estado do presidente Lula, para nós expandirmos o VLT, comunicando inclusive com o Centro Antigo, com o Centro Histórico, com o Campo Grande, fazendo com que esse modal de transporte tenha a interligação, a integração com o transporte rodoviário e com o metrô. Nós estamos ainda com 2 minutinhos ainda na tela da Band. A gente vai encerrar aqui na tela, mas a gente continua na rádio, no YouTube. Dia 8 de agosto, primeiro debate, nós vamos promover aqui na Band, saber, presença garantida de Presença garantida e confirmadíssima. Já estou me preparando para isso. Estou no aquecimento para isso. Estou no aquecimento para isso, olhando nos seus olhos. Não sei se você será o mediador. Não, aí é a nossa Carol Rosa que vai ser a mediadora. Carol, muito bem. Excelente mediação. Mas você vai estar aqui com certeza acompanhando. Acompanhando os bastidores, claro, como sempre. Vou estar preparadíssimo para o debate. Então, confirmado sua presença no debate. Confirmada a minha presença, pode deixar aí como registro, grava até um BG acompanhando da vinheta. Confirmadíssima a minha presença. Nós vamos discutir, Vitor, a cidade. Essa vai ser uma das poucas eleições, ou uma eleição que não vai ter disputa personalíssima, agressões pessoais. Nós vamos discutir a cidade. Você acha que vai ser acima da linha da cintura a campanha, né? Acima da linha da cintura, apesar que você sabe, eu sei jogar no campo de grama sintética, mas no de várzea eu também jogo. Mas são 3 pessoas extremamente maduras aí, os pré-candidatos que estão aí colocados, e nós vamos discutir na mais alta excelência, maestria. Nós precisamos discutir a mobilidade da cidade. Você trouxe o tema. Nós vamos discutir a saúde pública. As pessoas estão cansadas de irem para os postos de saúde e não ter médico, não ter medicamentos. As pessoas estão cansadas de ir para o posto de saúde, vou finalizar aqui, e não ter o agendamento imediato da consulta. Pega uma fila, fica até de madrugada, matou 2, 3 meses depois. E aí a gente vai falar da educação infantil, fundamental. A gente precisa falar o quê? Dos ambulantes. Nós precisamos falar.
8 de agosto, presença confirmada de Geraldo Júnior aqui no nosso debate da Band. A gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia aqui na tela da televisão, mas você quer acompanhar, vou tratar outros assuntos. Você vai para o rádio, para a Rádio Band News FM 99.1, vai aqui, ó, nosso QR Code está aqui do lado, no nosso canal do YouTube. A gente continua com o nosso bate-papo com o Geraldo Júnior. Amanhã, 2 da tarde, compromisso marcado aqui com o Boa Tarde Bahia na tela da Band. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. E a gente continua com o nosso Boa Tarde Bahia aqui na rádio, né? Já continua na rádio, continua no YouTube. A gente não perde tempo, não. Ainda mais com a agenda tão concorrente. A gente estava casado, né? Rádio e TV. Rádio, TV e YouTube. Aí fez a portabilidade. Aí a gente fez a portabilidade, tem que entregar para o Nacional, para nossa querida Kátia Fonseca. E aí agora a gente continua na rádio e no YouTube. Vamos lá. Você falou de Fábia. Quais são os critérios agregadores, na sua opinião, de Fábia como sua vice? Ou foi só porque um adversário tem uma vice-mulher na chapa? Não. Eu acho que Fábia, na minha opinião, e eu falei isso aqui na análise que eu fiz, ela representa um PT raiz, ela representa a figura feminina, ela é técnica, trabalha numa área de assistência social que é muito cara aqui em Salvador. Mas agrega muito mais, né, Geraldo? Eu falo sempre que você, para mim, está entre os 3 grandes especialistas de comentário e sem nenhuma rasgação de confete, que você conhece a minha história, sobre as questões políticas. Não se faz política pelo achismo, pela vontade. Política você faz embasada. A política é através de pesquisas. A pesquisa você tem a quanti e a quali. A de quantidade e a de qualidade. As pesquisas sempre mostraram um perfil semelhante, igual ao de Fábia Reis. Mulher, negra, dedicada, compromissada, com história. Isso que é importante, a história de Fábia Reis, com os compromissos sociais, movimentos sociais, com a igualdade de gênero, diversidade, a luta pelas pessoas com deficiência. Nós temos, Vitor, 84% da população negra que quer uma oportunidade. Vitor, eu me lembro, eu acompanhei a sua trajetória inicial e você a minha enquanto vereador de Salvador. Ainda no PTN. No PTN. Lá atrás. No meu partido PTM, que hoje é o Podemos. Você hoje está comandando aí, como âncora, um programa de TV e de rádio, e eu estou como vice-governador da Bahia e pré-candidato a prefeito de Salvador. A você foi permitido sonhar, a mim também. Quem está agora não mais nos ouvindo, a não ser pelo YouTube, mas quem tá nos ouvindo, estavam assistindo e ouvindo, agora só ouvindo, quem está nos ouvindo, e com certeza eu estou falando aqui, eu estou falando lá para Tubarão, eu estou falando para o Alto da Igreja, eu estou falando para Valéria, eu estou falando para Cajazeiras. As pessoas, primeiro, querem restabelecer a sua dignidade, as pessoas querem sonhar, pô. Nós precisamos permitir que as pessoas sonhem. O sonhar faz parte da vida. As pessoas querem crescer. Falei aqui, não vou repetir. Marca a imagem é boa para ter como visualização. Mas as pessoas querem mudar as suas vidas. Eu estou chamando aí para uma reflexão. A gente precisa refletir sobre isso. Eu era suplente de vereador, o meu exemplo é o mais forte disso. Fui suplente de vereador. Me tornei vereador por 4 mandatos, 2 vezes presidente da Câmara, já com a chancela do Supremo Tribunal Federal, virou uma súmula vinculante. Poderia estar no 3º mandato como presidente, mas graças a Deus, agradecer às baianas e os baianos, agradecer mais uma vez ao Partido dos Trabalhadores, nós somos governador Jerônimo Rodrigues e vice Geraldo Júnior da Bahia. Então, isso é uma prova de dedicação, de foco e aquilo que eu digo, eu respeito todos os adversários, enquanto eles ficam desdenhando, no salto alto, achando que não haverá eleição, dizendo que será decidida em um só turno, eu vou continuar trabalhando e discutindo a cidade. E vou esperar que no dia 6 de outubro, as urnas elas possam falar. O senador Jacques Wagner, ele disse uma vez, não sei se você lembra, ele disse, ó, Geraldinho, deixa eles com as pesquisas e nós ficamos com as vitórias. E é isso que tem acontecido e nós temos determinação, vamos continuar lutando. Só não vamos abrir mão de ouvir a cidade, ouvir as pessoas
Ouvir verdadeiramente as pessoas e estabelecer a participação popular. O Almi Júnior faz uma pergunta aqui interessante, viu, Almi? Obrigado pela audiência. Manda uma mensagem aqui. Nosso WhatsApp está travado praticamente aqui, cheio de mensagem aqui. Mas ele faz uma pergunta interessante. Pergunta ao vice-governador se ele tem algum projeto para a área da Baixa dos Sapateiros e da Joana Angélica, pois está abandonada. Pronto, sexta-feira está aí. Ó. Nós precisamos desenvolver a cidade. Nós temos que desenvolver as diversas vertentes do setor produtivo. Não sei se Diego está ali me ouvindo, não sei se é na quinta-feira ou na sexta-feira. Nós estaremos ali na Baixa dos Sapateiros, ali na Barroquinha, conversando com micro e pequenos empreendedores, conversando com os comerciantes, ouvindo as pessoas, ouvindo a participação das pessoas. Amanhã eu estarei com profissionais, trabalhadores e trabalhadoras que precisam ser ouvidos pelo poder público municipal, que são os catadores e as catadoras. Eles precisam da humanização do processo. Falei com você da necessidade de nós pensarmos, Vitor. Você faz a cobertura do carnaval, começa a chamar a atenção para agora. Eu já me coloquei à disposição da prefeitura. Deixa de lado aí que nós vamos disputar as eleições municipais, vamos pensar a vida dos ambulantes, milhares de ambulantes que ficam nos circuitos da cidade. Nós precisamos pensar nesses ambulantes e nós precisamos pensar no desenvolvimento econômico e produtivo da cidade. Baixa dos Sapateiros está abandonada. Nós precisamos fazer a integração da Baixa dos Sapateiros, que é um local que o comércio sempre teve vida, sempre teve forma, onde famílias, trabalhadores e trabalhadoras vivem daquilo. Sexta-feira a gente vai estar lá, ouvindo aquelas pessoas, fará parte do meu programa de governo. Já há um estudo para que a gente possa praticar a extensão da isenção residencial. Nós estamos estudando isso com especialistas tributários, com analistas tributários, para que haja uma extensão. Você vê que eu já estou antecipando aqui meu programa de governo, em primeira mão para você. Nós estamos aqui estabelecendo a possibilidade dos estudos e com fé em Deus vamos concretizar. Salvo o melhor juízo, para residências a isenção é até 131 mil reais. A gente quer ver se consegue criar um parágrafo, um inciso, um artigo que permita que pequenos e médios empreendedores também participem de um critério básico, uma escala básica da isenção do IPTU. Isso é fundamental. A gente precisa empreender, nós precisamos trazer a economia solidária. É fundamental trazer a economia solidária para o processo. Nós estivemos aqui, eu senti muito não lhe ver lá, nós fizemos aqui o primeiro Festival Nacional do Artesanato na Bahia. Foi na Arena Fonte Nova. Artesãos, mestres de todo o país e de todo o território. Estava em Vitória, não foi? Lá a gente tem a Band FM. Eu sei. Dá um pulo lá também. E tô sabendo, pensei que você ia curtir algum dia de São João comigo aqui, ou no Pelourinho, não, a gente tem até ou no Parque de Exposição, mas eu sei que você vai estar, sabe onde? Mas olha aqui, Irecê. Viu? Você, meu queridíssimo Edmilson. Mandar um abraço para Elmo Vaz. Elmo Vaz, prefeito, né? Elmo Vaz. Forte abraço para você, meu irmão. Que Deus continue abençoando. Mas eu tenho até 2 de julho para dar um pulo. Você tem até 2 de julho. Parque de Exposições. Tá massa, Vitor. Tá convidado, viu, Zanar? Se quiser pegar a patroa aí lá, curtir aí. Nós vamos ter aí, ó. Já tivemos aí o Santo Antônio. Vamos ter o São João, que me parece de 21 a 24, é isso aí? Isso. E de 28 a 2? 28 a 2, nós vamos ter o nosso São Pedro, com grandes atrações. Ademário Coelho deu um show lá no final de semana, arrebentou. E grandes revelações, viu? Porque eu sei que você curte também Também sou filho de Deus. Eu acho que você curte mais aquele forrozinho pé de serra, Eu sou mais do Santo Antônio. Você gosta, né? Inclusive, estava no interior agora com os meus pais, com a família. Eu sou mais dessa pegada mais... Tem ido lá em Coité? Tenho ido lá em Coité também para terra boa, saber hein? como é que tá a política lá da minha cidade também, né? Poder você acompanha. 2h37, você que sintonizou agora, você está na Rádio Band News FM Salvador, você está comigo, Victor Pinto, aqui no Boa Tarde Bahia. Estamos conversando com o vice-governador do estado e pré-candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior. Eu tenho que repercutir esse assunto. Aconteceu ontem. O Kleber Rosa, pré-candidato a prefeito do PSOL, fez um evento, inclusive chegou a nominar o evento Petistas com Kleber Rosa, onde pontuava, onde situava situações em que os movimentos de esquerda mais ideológicos, mais raízes, vamos colocar assim, tendem a não lhe acompanhar.
Apesar de você já ter referendado do PT nacional, inclusive, o apoio na disputa aqui da Prefeitura de Salvador. Kleber tem sido uma pedra no sapato nessa discussão, nesse envolvimento da esquerda? Como é que você tem acompanhado isso? Você se recorda aqui, já por 2 vezes eu fiz um agradecimento e uma gratidão ao Partido dos Trabalhadores, ao presidente Éder Valadares, o presidente estadual, e fiz um agradecimento. E hoje pela manhã ela participa do nosso programa de governo. Ela é uma das coordenadoras do programa de governo. Ela é uma peça fundamental no nosso programa de governo, que é a presidente municipal do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, a presidente Sema. Essa reunião com o pré-candidato, o Kleber Rosa, foi uma reunião com 38 participantes. Tinham integrantes, na sua maioria, do PSOL, e tinham alguns filiados do PT. Isso é democracia. Mas eu tenho consciência e certeza, e sei que é do conhecimento de Kleber Rosa, que o PSOL também está dividido. O PSOL está, parte dele com Kleber Rosa e parte dele com Geraldo Júnior. As pessoas irão se manifestar no tempo certo. E essa é a democracia brasileira, a democracia do processo político, ela é essa. Então, as pessoas são livres para escolher. Mas eu tenho certeza que naquela reunião não tinha nenhuma liderança política do processo, não tinha nenhum dirigente partidário, eu posso lhe assegurar. Existem manifestações de filiados, de pessoas que, ou do Partido dos Trabalhadores, ou do PSOL, eles têm uma tendência ou caminhar com Kleber, ou caminhar com Geraldo Júnior, e essa faz parte do processo. O que nós temos que entender é que a democracia deve prevalecer, até na escolha. Mas eu tenho certeza que na sua totalidade, e eu falo isso porque já foi demonstrado pela Executiva Nacional, pela presidente Gleisi Hoffmann, pelo presidente estadual, pelo Diretório Municipal, na sua unanimidade. Eu participei sexta-feira da Conferência Estadual do Partido dos Trabalhadores. Inclusive, decentemente, o presidente Éder Valadares, eu como membro do MDB e pré-candidato do nosso grupo em Salvador, ele me deu o direito à palavra, a fazer uso da palavra. E sabe qual foi a minha palavra naquele momento? O que fiz aqui agora. Gratidão e agradecimento ao Partido dos Trabalhadores. Eu sou totalmente abraçado pelo Partido dos Trabalhadores. Imagine uma pessoa feliz, olhe nos olhos de uma pessoa feliz. Uma pessoa liberta, uma pessoa que é respeitada, uma pessoa que há pouco menos de 2 anos disputou uma eleição estadual, quando ninguém acreditava. Quando eles falam de oportunismo, oportunismo é o que eles fazem. Eu tive a oportunidade de me libertar, de ser feliz, de poder dialogar, de poder confrontar, de poder pensar diferente, de poder ter outra visão. E às vezes nós temos visões diferentes. Mas nós temos um líder político, que é o governador Jerônimo Rodrigues, que faz o balizamento para que as ideias venham a uma convergência única. E é isso que nós temos feito. Olha, Vitor, você me conheceu, vou reiterar aqui, isso é importante para você que quer acreditar no seu sonho. Eu vou olhar aqui agora para a câmera. Vou estar aqui pelo YouTube, e você que está me ouvindo aqui em toda Salvador e na Bahia. O que eu quero dizer a você, lute pelo seu foco e pela sua determinação. Ninguém ou poucas pessoas acreditavam, só o nosso grupo político, que nós ganharíamos a eleição. E nós ganhamos as eleições. Eu agora, com outros pré-candidatos, grandes pré-candidatos dos outros partidos, que declinaram das suas condições e colocaram uma candidatura única que vamos disputar a eleição. Eu não duvido dessa sua determinação, porque eu lembro... A gente sempre jogou aberto, sempre jogou limpo, né? Sempre. Eu lembro que quando você estava ali no início da movimentação da presidência da Câmara, eu falei, rapaz, eu não acho que você vai ser o presidente. Numa sala do cafezinho, você ainda secretário, conversando, etc. Eu falei assim, rapaz, eu não sei Tomávamos o café em pé. Era, ali na antessala. Na antessala. E você lembra onde era a secretaria? Lembro. Então lembra, né? Lembro tudo. E aí a gente conversando, etc e tal, e você falou assim, eu vou ser presidente da Câmara. Eu falei, mas eu acho que não é agora. Ele, vai ser agora. Vai ser agora. Você vai ver. E quando eu fiz E aí, quando você voltou para a Câmara, já... Você lembra que dia eu voltei para a Câmara?
Me descompatibilizei da secretaria numa segunda-feira. No mesmo dia de tarde. Na terça-feira à tarde já estava com os apoios. Já estava com 9 apoios, até as 10 horas da noite. Se elegeu presidente com da Câmara. 12, e me elegi presidente da Câmara. Aí eu lembro à unanimidade. Que na sua posse, que eu estava lá na cobertura, você chegou, me abraçou e falou assim, deu um tapa no meu ombro e falou assim, não disse a você que eu Não disse a você? Aí você disse na segunda. Focado, aí você disse assim na segunda, porque existe uma diferença muito grande. Peraí, viu, Diego? Que Diego tá esse papo aqui tá bom com ele aqui. O papo tá bom aqui. Porque existe uma coisa interessante que eu quero deixar. Uma coisa é você ser do grupo político, uma coisa é você estar no grupo político. Eu estava nesse grupo político. Porque eu sempre fui rechaçado ao processo das decisões. Não deixavam você crescer? Tinha algum receio que você crescesse? E eu ia na tora. Você lembra? A presidência da Câmara foi a primeira vez na tora, a segunda da mesma sorte, por aclamação, quando todos os vereadores levantam e batem palma. E a terceira? Que dos 43 vereadores estavam presentes 39 e eu tive 36 votos. Porque eu respeitei os vereadores. Os vereadores de Salvador nunca me faltaram. Seja da oposição, da situação ou partido independente, que você sabe o quanto eu respeitei e respeito o professor Edivaldo Brito. Ele, na ordem do dia, ele era o pequeno expediente. Um dia eu venho aqui explicar, grande expediente, pequeno expediente. Todas as vezes que o professor Edivaldo Brito queria falar, o que eles faziam? A base do governo? Derrubava a sessão e o professor Edivaldo Brito... Verificação de quórum. Senhores vereadores... Você lembra que derrubava a sessão? Lembro. Você lembra qual era o quórum mínimo para a sessão? 14. Olha que você tem boa memória. Eles esvaziavam e eu garantia a fala do professor Edivaldo Brito. Depois teve a liderança, foi criada Depois criou a liderança. Viu como você tem boa memória? Lembro. Você viu como você tem boa memória? O que eu quis dizer ali? Tem aquele ditado que diz assim, meu inglês não é muito bom, né? One man, one vote. Aí a Ladilce Souza chegou para mim e disse, mas e as mulheres? Eu digo, one woman, one vote. O que eu quero dizer? Eu respeitei aquela casa independentemente dos partidos e das suas bancadas. Eu respeitei os partidos, as bancadas, mas eu respeitava na ponta os vereadores. É o que eu estou dizendo que a gente quer para a cidade. É muito bom você falar de ouvir no nosso bairro, é bom ouvir o bairro. Mas você tem que entender que as pessoas têm que ser ouvidas. As comunidades têm que ser ouvidas. Os becos, as descidas, lá na ponta, porque essas pessoas se sentem fora do processo. Repare que as pessoas têm comumente, quem está aí numa zona periférica vai entender o que eu estou falando. O cara fala assim, ó, amanhã eu vou lá na cidade. Que cidade? A cidade é sua. Cadê o seu sentimento de pertencimento? Cadê uma cidade que você deseja, que você ama, que você quer? Porque o cara que está lá na ponta, e eu citei aqui São Tomé de Paripe, Tubarão, falei ali de Ilha Amarela, falei ali do Alto da Igreja. Pode falar de Valéria, de Águas Claras. As lá pessoas têm que ter a integração ao processo. Quando eu falo integração, as pessoas se sentirem partícipes do processo. Pertencentes ao processo. O cara não eu sou da Cidade Baixa e eu sou da Cidade Baixa. Você é da cidade do Salvador. A gente tem uma cidade que é fonte de inspiração para outras capitais, outros países. A gente tem uma cidade... Você sabe o que o atual governo quer? Ele coloca essa cidade como uma marca e como uma imagem. Você vê que eu estou dizendo isso aqui porque é isso que... É um entendimento que está ficando na cidade. E eles acham que Salvador cabe numa hashtag. Salvador é muito maior que isso. As pessoas são maiores do que isso. Nós precisamos dar às pessoas oportunidades. Eu já falei isso aqui. É a segunda vez que eu estou dizendo isso aqui a você, Vitor. Pare para pensar isso. A gente pega a imagem da cidade e a marca. Mas o que está mudando na vida das pessoas? Que é isso que é fundamental. Qual é a obra estruturante que essa atual gestão está deixando para Salvador? Me diga uma. Eu quero que você me diga uma obra. E você sabe da ligação que eles têm? BRT? Não, eu estou falando de obra estruturante, de intervenção de vias, viadutos, avenidas, todas aí. Quem foi a intervenção da 29 de março? Governo do Estado. Você vê que até você ficou na dúvida. E essa dúvida paira sobre a população. A intervenção do Gal Costa. A duplicação do Orlando Gomes. Estou citando aqui alguns aspectos para você. A gente precisa ter médicos nos postos de saúde. Pega aí o exemplo do Estado, gente. Olhe quantos hospitais entregues, policlínicas. Você sabe, uma curiosidade, me traga aqui um dia, eu só quero falar sobre esse assunto, saúde. Você vai ter esse compromisso comigo. Você sabia que a Prefeitura de Salvador recusa-se a participar do consórcio das policlínicas?
O governo assumiu essa responsabilidade. Dizem o motivo? Justifica o motivo? Deve ser político, né? Deve ser político. Ali, nós assumimos esse papel. Na operacionalidade, na gestão e no pagamento. De quem é a responsabilidade do ensino infantil? Município. E do ensino fundamental? Município. Município, né? Tem creches em Salvador? Constitucionalmente falando, o município. Peraí, tem creches em Salvador? Você conhece creches em Salvador? Tem as creches comunitárias. Graças a essas creches comunitárias, mantidas por ONGs, associações, igrejas, não tem creche. Salvador não tem creches. Aí o que acontece com a gestante? Quando ela tem o seu filho, que vence, Lorena tá aí, ó, na licença maternidade. Quando vence a licença maternidade, ela volta a fazer o programa com você, tem os 2 âncoras do processo. E aí faz o que se não tem creche em Salvador, quando a mãe precisa voltar a trabalhar? Ela só tem 2 formas. Ou ela larga seus filhos em casa sozinho, ou larga o filho recém-nascido com os filhos menores, ou ela não vai trabalhar e se sustentar. Eu vou trazer para um dia para você as informações do CAD Único. Quantas mães que criam seus filhos sozinhos tem, chamam mães solteiras, mãe solo. Tem aqui na população do estado da Bahia, em Salvador, tem muito assunto. Agora me traga um tema aqui. Eu quero trazer o tema da saúde para a gente discutir aqui. Lhe incomodou ver Thiago Ferreira, líder do PT na Câmara, no mesmo palanque que Bruno Reis, naquele evento que aconteceu, inclusive até carregado. Segundo ele explicou, que era a demarcação de território, um restaurante popular que foi inaugurado e tal. Mas eu soube que internamente no PT houve um mal-estar. Quero saber de Geraldo Júnior. Houve um mal-estar? Esse dever de prestação de contas ele vai fazer ao Partido dos Trabalhadores e à cidade. Ele nunca me faltou. Ele sinalizou ali que foi uma visita institucional em função de um projeto de indicação que ele, lideranças locais, buscaram para aquele restaurante popular. A maturidade política que tenho uma oportunidade, viu, Vitor? Olhe meus olhos aqui, que eu gosto que não se olhe meus olhos. Porque o Diego está aqui olhando o relógio. Mas isso aqui é importante. Sim, a maturidade política que tenho hoje, talvez não tivesse essa maturidade política tão avançada e aguçada como esse grupo político me deu. Me dá a oportunidade de ver posicionamentos, rever posicionamentos, olhar de uma outra forma. O vereador Thiago Ferreira, ele nunca me faltou, seja na Câmara Municipal, e ele tinha um pré-candidato, que é o deputado Robson, do Partido dos Trabalhadores, mas na hora do meu anúncio, ele nunca me faltou. Se o partido viu alguma incorreção, a responsabilidade dele é com o partido. Se a comunidade não se agradou de ele ser do Partido dos Trabalhadores e apenas por um equipamento entregue, ele ser carregado nos braços de assessores, porque ali não era o povo, ali eram os assessores do prefeito. Ele alegou que quando o prefeito chegou carregado pelo povo, os aliados deles levantaram ele também para demarcar um território. Sabe aquele negócio de fotografia e filme? Sabe? Eu fico com o senador Jacques Wagner, eles ficam com a fotografia, eu gosto de ver os filmes aí. Bora ver o filme e o que a história vai mostrar. Geraldo Júnior, muito obrigado por sua presença aqui. Lhe agradecer pela disponibilidade sempre. A gente vai se encontrar ainda aí nesse percurso por muito. Dia 8 aqui no Debate da Band. Depois tem as rodadas de entrevista aqui. Band vai ser TV e rádio, né? TV e rádio. TV e rádio. TV, rádio, YouTube. Onde tiver a possibilidade, a gente está transmitindo. Mas você vai fazer aquelas sabatinas que você fez? Vamos, a gente vai ter aqui o Boa Tarde Bahia, já tem data aí. Sabatina, né? A sabatina aqui, também no Band Cidade, então... Pronto. Tô lhe aguardando. Eu venho preparado no dia aí, viu? Venha. Valeu, muito obrigado. Afiado, que eu vou afiado. Eu sei disso. Deus te abençoe. Parabéns pelo profissional. Que Deus continue aí com imparcialidade, com bom senso, com responsabilidade. A você, Osaná, na técnica, no áudio, a direção desta casa. Muito obrigado e aos profissionais. Boa sorte. Deus abençoe.